Cristo Jesus Salvador. Se com lutas lutarei contente, até chegar lá no céu que eu vou. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor, pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. Deus é a fonte do puro amor, tudo criou com perfeição. Homem e mulher, sim, obras-primas de tuas mãos, e para serem felizes os criou. Em tua presença, em teu altar, uniu essas vidas, Senhor. Abençoaste essa união, perdure para sempre esse amor. Pai, que este lar transborde de amor, da tua bênção e proteção, caminhem juntos ao lar celestial, unidos por Cristo num só coração. Em tua presença, em teu altar, uniu essas vidas, Senhor. Abençoaste essa união, perdure para sempre esse amor, perdure para sempre esse amor. Amanheceu. Graças a Deus, que sempre nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia
cada oportunidade que temos de sentarmos à mesa com esse culto doméstico é um grande milagre. Nós sentimos uma profunda gratidão a Deus por isto, pelo milagre da vida. A vida é um milagre. Você não pode ver milagres se o milagre não estiver em você. Você é o milagre. Eu sou um milagre. Muito bom dia a todos os irmãos, toda a igreja aqui na nossa cidade, em Anápolis, todas as famílias, toda esta maravilhosa igreja que está sob a nossa responsabilidade, sob os nossos cuidados. Nós ouvimos este maravilhoso hino, Deus é a fonte. Eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, para os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, para os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus, na presença de Deus. Não somos como muitos falsificadores da palavra. Não somos como muitos manipuladores da palavra, manipuladores da igreja. Não, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Esse hino cantado pelas irmãs Rízia, Carla e Esther, Deus é a fonte, foi cantado no último final de semana, no dia 17 de abril de 2021, na cerimônia de casamento do irmão Mateus e irmã Lígia. As cerimônias de casamento aqui não são reuniões sociais apenas, mas as cerimônias de casamento acontecem dentro do culto, com toda a reverência, dentro da ordem da igreja. A igreja não se reúne apenas para assistir uma reunião social de casamento. A igreja vem para o culto, para adorar a Deus. E dentro do culto, dentro da adoração, acontece a cerimônia, que é uma adoração também ao Senhor. Deus tem nos livrado do espírito social, que é terrível. E cerimônias de casamento, onde é apenas uma reunião social, acontece tanta coisa, tantas extravagâncias. Mas a igreja vem aqui para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor e levantar a mão e orar pelos noivos, pedir a Deus a bênção para o casal. Então, tudo acontece dentro da ordem do Espírito Santo, da ordem da igreja. A ordem da igreja é sempre preservada. Nós temos este cuidado para preservar isto.
Dentro da igreja nós não conversamos uma palavra fora da adoração. Dentro da igreja não se conversa. Dentro do santuário não conversamos, não falamos nada a não ser adorando a Deus. Nós temos culto de oração, culto da família, escola dominical, casamento, culto de despedida de irmãos que partem, tudo sob a mesma atmosfera. Cultos de despedida, por exemplo, que não gosto muito de falar culto fúnebre. Culto de despedida é culto, é adoração, é louvor, pregação da palavra, evangelismo. Tudo dentro da ordem também. Só no momento, quando o velório é feito na igreja, é feito no átrio, à parte. Só na hora do culto de despedida é que o corpo é levado para dentro do santuário, onde não há uma conversa durante o culto. Nos casamentos, da mesma forma. O casamento acontece dentro desta ordem e o casal leva a bênção do culto. A bênção acompanha o casal. Então, esse último casamento é exemplo de todos os demais. Já casamos centenas de jovens. Esse último casamento, o irmão Mateus e a irmã Lígia, deixou exemplo. Deixou um grande exemplo para os futuros. Simplicidade, muita simplicidade. Deus se esconde e se revela na simplicidade. Deus se esconde e se revela na simplicidade dos noivos, da noiva. Isso é maravilhoso. Portanto, disto depende a bênção do casal. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o Salmo 128, que é lido em todas as cerimônias de casamento. Na mensagem à ordem da igreja, o profeta disse, ele diz assim, preserve-o espiritual. Falando do lugar, falando da igreja, falando do santuário, pregando a ordem da igreja. Então ele diz assim, eu conheço 2 lugares que eram assim. Havia ordem. Onde não há ordem, não há presença de Deus. Deus não está no lugar, numa igreja onde não há ordem. É apenas uma reunião religiosa e há muita emoção, especialmente no louvor. Como dizem, o louvorzão. Os ritmos que não provocam outra coisa a não ser sensação carnal, emoção. Deus está longe disso. Isso é mau cheiro para Deus. Ele não fica onde não há ordem. Deus não está em nenhuma igreja, nenhuma, nem tabernáculo, nem nada. Deus não está em igreja nenhuma. Deus está em sua palavra. Por isso é que nós temos a segurança. Se estamos pregando a palavra, se estamos reverenciando a palavra, então Deus está presente. Porque Deus está em sua palavra, Ele não está entre 4 paredes. Levanta-se uma igreja, 4 paredes, coloca o nome lá fora e Deus é obrigado a estar ali. Não, Deus não é obrigado. Deus não é obrigado a nada. Então não é porque estão ali cantando, falando o nome de Deus, que Ele é obrigado a estar lá.
Mas Deus está em sua palavra. Então ele diz, eu conheci 2 lugares que eram assim. Mas um se organizou, se tornou uma denominação, e o outro sofreu uma queda, caiu. Então uma igreja se organizou, a outra sofreu uma queda. E geralmente quando uma igreja sofre uma queda, ela não levanta mais. O profeta disse, me mostre na história onde foi que uma igreja caiu e levantou de novo. Nunca. Deus pode levantar outra, às vezes na mesma cidade, mas aquela não. Porque aquela sofreu uma queda, aquela caiu e ela não levanta mais. Mas preserve o espiritual. Eu dou graças a Deus, já com mais de 40 anos de ministério, sempre preservando estes princípios. Ordem da igreja, a doutrina correta, verdadeira, a liberdade para o Espírito Santo falar. Essa é a igreja que todos os eleitos desejam estar. E essa igreja não está só aqui nessa cidade. Essa igreja é universal, ela está no mundo todo, está em quase todas as cidades do Brasil e outros países. Recentemente vimos aqui um vídeo de uma igreja muito abençoada na Alemanha, com o pastor Frank, um pioneiro, já com quase 90 anos de idade. E assim essa igreja está no mundo todo. E os eleitos, todos os eleitos, uma igreja composta de eleitos, eles amam a ordem. Todos fazem questão de preservar o espiritual. Não é porque é culto de casamento que vamos sair fora da ordem, vamos extrapolar. Nunca extrapolamos, nunca. E uma coisa muito importante nos casamentos aqui é que tudo acontece dentro do horário de culto. A noiva não atrasa. As noivas não atrasam, não. No momento exato, ela está ali pronta. Se ela atrasar, se a noiva atrasar, se acontecer algum imprevisto, o casamento vai ficar para depois do culto. Mas a gente respeita a igreja. A igreja veio para o culto. Então aí a gente prega, o culto termina, então depois a gente chama os noivos para entrar. Houve um imprevisto, aconteceu, atrasou, se bem que isso nunca aconteceu aqui. Desde que estabelecemos assim, no momento exato, na hora exata, marcada, começa o culto. Começa o culto às 19 horas pontualmente. Eu brigo com o pessoal aqui, se começar 19h01 está atrasado. É 19 horas. Canta um hino. Aí entra o ministro e chama, né, o pessoal para entrar, os convidados, a noiva entra. E aí, somente crer, o pastor entra, prega a palavra e ministra o casamento. Desde que estabelecemos assim, nunca mais atrasou. A noiva atrasou. Isso é praxe, né? Isso é costume a moça atrasar. Dizem que é para despertar a atenção. Mas aqui não existe isso. Aqui tem ordem, em horários, tudo. A noiva é acompanhada por irmãs antes da cerimônia. As irmãs acompanham a noiva, acompanham o vestido, acompanham tudo, para que nada saia fora da ordem. Por isso é que os casamentos são abençoados como são. Os cultos são abençoados como são. Porque nenhum acontecimento é mais importante do que a ordem da igreja. Então o casamento é ao gosto da noiva ou dos noivos, mas dentro da ordem, dentro do padrão da mensagem. E os nossos jovens entendem assim, se eles querem a bênção da mensagem, casem na mensagem. Namorem na mensagem, casem na mensagem. Agora alguém poderia dizer, mas o que tem a ver isso com o culto doméstico? Bom, tem tudo a ver. Estou falando para jovens, né? Também.
nós lemos essa escritura e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Nos faz triunfar sobre as enfermidades. Nos faz triunfar sobre a pandemia. Nos faz triunfar sobre todos os males da era. Não existe nenhum mal da era que seja maior do que o nosso Deus. Deus é maior. Grande é o Senhor. E nesse espírito de obediência à palavra, esse espírito de submissão à palavra, nós dizemos graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Termina um culto, por exemplo, termina o culto de terça-feira, a igreja vai embora com pesar, porque agora só na quinta que vamos reunir de novo. Vamos embora com vontade de voltar logo. Cada culto deixa saudade para o próximo, né? E assim vamos triunfando sobre todos os males, triunfando sobre todas as lutas e aflições e angústias da vida. A igreja triunfa, a mocidade triunfa. Nós temos uma mocidade triunfante, triunfa sobre todos os problemas e dificuldades da vida do jovem. Nossos jovens triunfam. Graças a Deus por esses casamentos. Cada casamento é uma ação do dever cumprido. É uma vitória. E cada casamento já deixa o ambiente preparado para o próximo. E aí as moças pensam, os moços pensam, casar assim compensa, né, irmão Billy Paul? Casar assim compensa. Ter uma cerimônia de casamento assim compensa, é maravilhoso. E não se esqueçam, jovens, Deus se esconde e se revela na simplicidade. Agora, nós vamos orar. Orem conosco. Pai Santo, todos nós dizemos juntos, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Graças a Deus, por sermos uma igreja triunfante. Nada nos impede. Vendo a igreja cantando, louvando ao Senhor com máscaras, mas as máscaras não impedem, as máscaras não tiram a alegria, não tiram o regozijo, não tiram o louvor dos nossos lábios. Continuamos louvando ao Senhor como se nem estivesse com máscara no rosto. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar sobre as enfermidades, sobre pandemia, sobre todo tipo de doenças e aflições. O Senhor sempre nos faz triunfar. Graças a Deus, porque hoje estamos aqui nesse culto doméstico, triunfante. Deste dia serão superados, ó Pai, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Aqui na nossa cidade. Todos sentem a mesma gratidão. Os irmãos que nos ouvem em outras cidades dizem, graças a Deus, que aqui também nós estamos no mesmo espírito. Estamos triunfando em Cristo Jesus. Como disse ontem para uma irmã, enquanto a irmã estiver tomando a ceia, a irmã está dizendo, eu sou uma vencedora. Eu estou vencendo. Assim como Abraão, vindo de uma guerra, todo esfarrapado, ele chegando em sua tenda, Melquisedeque o encontrou. Tenda ali, Abraão deu os dízimos de tudo quanto ele tinha a Melquisedeque. E Melquisedeque ministrou a ceia para ele, porque ali ele era um vencedor. E é assim que nós tomamos a ceia do Senhor.
vindo de uma grande batalha, mas sendo servidos por Melquisedeque, tomando a ceia do Senhor, e é isso que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Nós agradecemos ao Senhor e que este dia seja um dia de bênçãos, um dia de alegria, um dia de vitória, Pai. Oramos agora por todas as pessoas que estão enfermas, por qualquer tipo de enfermidade. Todos alcancem o triunfo, a bênção da cura divina, a bênção da vitória em todas as situações. Livra-nos de todos os males deste dia, ó Pai, porque nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão e irmã, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. A paz. Fique com Deus. Até nos vermos outra vez. Culto doméstico. Um grande abraço fraternal a todos. Caminhem juntos ao lar celestial, unidos por Cristo num só coração. Em tua presença, em teu altar, uniu essas vidas, Senhor. Abençoaste essa união, perdure para sempre esse amor.